Questão de número 6. A partir da questão 6, a gente vai estar iniciando a parte de Lei 8.080. Então, a gente deu uma revisada nos artigos da Constituição no bloco, nesse primeiro momento. A gente revisou o artigo 194, 195, 198, 199, certo? E agora a gente vai começar a falar sobre a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. Vamos lá. Sobre a política de recursos humanos na área da saúde, de acordo com a Lei 8.080/90, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1. A organização de um sistema de formação em recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, é um dos objetivos da política de recursos humanos na área da saúde. Gente, isso está completamente certo. Quando ele fala da política de recursos humanos, ele diz que essa política tem que ser executada pelas 3 esferas de governo, nos diferentes níveis de ensino. Então, eu tenho que pensar na formação da pós-graduação, eu tenho que pensar em mestrados, eu tenho que pensar em doutorados profissionalizantes, tenho que pensar em residências, mas também eu tenho que pensar em cursos de capacitação para todos aqueles atores que exercem papel fundamental na saúde, ok? Então, eu vou ter sim a organização de um sistema de formação de recursos humanos nas 3 esferas de governo, em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, e também aquela educação permanente, a educação continuada, o aperfeiçoamento profissional. Item 1, correto. Item 2. A valorização da dedicação exclusiva nos serviços de saúde é um dos objetivos da política de recursos humanos na área da saúde. Gente, para o SUS é muito interessante e é valorizado que eu e você, profissionais da saúde, dediquemos nossa vida, dediquemos nossa atuação profissional exclusivamente a ele. Então, ele valoriza, sim, a dedicação exclusiva ao SUS. Item 3. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de estágio para a prática de ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas juntamente com o sistema educacional. Correto. Os hospitais públicos que fazem parte do SUS, eles são esse campo, esse espaço de fomento, de incentivo à pesquisa. Para que haja esse espaço e essa interação, são elaboradas normas entre o SUS e o sistema educacional para regular como se dará essa atividade, ok? Item 4. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Aí, meu amor, esse não poderão estabelecer está errado. O que está errado é o não. É visto que os servidores da saúde, eles podem exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS, ok? O que é olhado normalmente pelos órgãos é a questão da quantidade de horas trabalhadas, as normas do Ministério do Trabalho. Mas a Lei 8.080 diz que os servidores que legalmente acumulam mais de um cargo na saúde, eles podem exercer suas atividades no SUS. Eu posso ter 2 vínculos no SUS. Posso ter 2 vínculos municipais ou 2 vínculos estaduais, um estadual e um federal. Isso é permitido? Sim. Então, está correto aí o 1, está correto o 2, está correto o 3, de forma que a resposta da questão será a letra C, 1, 2 e 3, correto, ok? Gabarito aí, letra C, ok, galera? C, resposta. Vamos para alguns comentários para a gente só revisar e afinalar mais? O item 1 a gente viu que está verdadeiro, item 2 verdadeiro, item 3 verdadeiro e o item 4 está falso, porque os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer as suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Tranquilo? Então aí, questão 6, falou da política de recursos humanos, que é uma política da Lei 8.080, gabarito, letra C. Questão de número 7. Vamos lá. A Lei 8.080 define os princípios e diretrizes do SUS. A esse respeito, é incorreto afirmar que. Então, a gente pega o artigo 7º e nesse artigo nós abordamos os princípios e as diretrizes do SUS. Quando ele começa o artigo 7º, ele evidencia, né, que tem as diretrizes que foram estabelecidas no artigo 198 da Constituição
e ele apresenta nesse artigo 7º da Lei 8.080 os princípios do SUS, ok? Então, vamos olhar uma a uma. Letra A. Devem-se organizar os serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Isso daí, galera, está correto, está certo. Nós devemos, sim, organizar os serviços públicos para evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Como assim, Janaína? Não adianta eu ter, por exemplo, 10 hospitais de pequeno porte que atendem só tuberculose. É preferível que eu tenha um hospital equipado, estruturado, com equipe multiprofissional, do que ter 10 realizando o mesmo tipo de atendimento, só que pequeno porte. Ele diz, olha, quando você organizar os serviços, deve estar atento, deve evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, ok? Letra B. Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Também está correto. Nessa parte, ele diz o seguinte, ele diz que a gente vai ter descentralização com direção única em cada esfera de governo, com ênfase para a regionalização dos serviços e municipalização. Então, quando ele diz deve dar ênfase na descentralização, correto. Letra C. O direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde é um princípio do SUS. Correto. As pessoas têm direito à informação sobre a sua saúde, sobre o seu estado de saúde, direito ao acesso a saber que exame ela vai realizar, por que vai realizar, qual o resultado do exame, se tem outra opção, qual o melhor tratamento, qual o medicamento que ela está fazendo uso. Então, todas as informações o usuário tem direito a saber sobre a sua saúde. Não é sobre a saúde do outro, é sobre a sua saúde. Então, letra C, correta. A universalidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ah, Janaína, eu já ouvi falar disso sim. Sim, você já ouviu falar sobre isso, mas isso não é universalidade. Isso seria integralidade. Então, esse conceito que você está vendo aí é o conceito de integralidade. Vou tentar escrever melhorzinho para você, viu? Queria ser diva, assim como Shelley nessas canetas, que escreve bem direitinho, mas a gente aprende, né? Então, isso aí, ó, é o conceito de integralidade. Não é universalidade. Então, o que seria a integralidade? É um conjunto articulado e contínuo. Então, ele vai articular as ações e serviços de saúde, sejam ações preventivas ou curativas, seja uma ação individual ou coletiva, ou seja tratando uma pessoa ou uma família ou uma comunidade, mas ele vai dar um arremate acerca da integralidade, porque ele vai ver as necessidades exigidas para cada caso. Então, a integralidade olha cada indivíduo em sua singularidade, como sujeito que tem sua singularidade. E aí ela vai atender desta forma, de forma integral, vendo a necessidade de cada caso. Então, ele queria aí na questão o que era incorreto. Ele dizia aqui no enunciado, é incorreto afirmar que. Então, o incorreto, letra D, porque isso não é universalidade, é integralidade. Beleza? Então, gabarito da questão, letra D. Comentários sobre essa questão. Item 1, 2, 3, verdadeiro. A gente viu que o item 4 está falso, porque lá no artigo 7º, no inciso 2º, que fala sobre os princípios do SUS, ele diz a integralidade como um conjunto articulado e contínuo de ação e serviço, preventivo e curativo, individual e coletivo, exigido para cada caso. Então, aí, o falso é porque não é universalidade, e sim integralidade. Beleza? Vamos em frente, 8ª questão. Considere os objetivos do SUS dispostos na Lei 8.080 e assinale a alternativa correta. Meus amores, o SUS possui 3 objetivos, certo? 3 objetivos.
Então, quando eu penso em objetivos, são 3, que aparecem na Lei 8.080. Então, vamos lá. Identificar os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Isso está correto. Isso é, sim, um objetivo do SUS, ok? Então, aí, ó, verdadeiro. Orientar e ordenar os fluxos de ações e serviços de saúde. Isso aqui não é um objetivo, isso é um princípio do SUS. Então, não é objetivo, é princípio, não é objetivo, é princípio do SUS. É princípio do Sistema Único de Saúde. Implementar um projeto permanente de mobilização social. Olha, a gente não vai ver isso nem como princípio, nem como objetivo. Ofertar regionalmente ações e serviços de saúde. Não é um objetivo do SUS. O SUS tem 3 objetivos. Identificar os determinantes sociais, identificar e divulgar esses determinantes, formular a política de saúde nos campos sociais e econômicos e prestar a assistência. Então, é identificar e divulgar determinante, formular a política, prestar assistência. A afirmativa aí, que aborda, que aponta, que traz um objetivo do SUS, na verdade, um objetivo do SUS é a letra A. A afirmativa A será a resposta correta, ok? Então, só para que você veja quais são os objetivos do SUS, certo? Identificar e divulgar os determinantes e condicionantes de saúde, formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, com realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Então, aí, o primeiro item da questão é o correto. SUS, 3 objetivos. Que objetivos são esses? Identificar e divulgar os condicionantes e determinantes, formular a política, prestar a assistência. Tranquilo? Então, já sei que objetivo do SUS, você não erra mais. SUS possui 3 objetivos, ok?